Pela primeira vez, o Brasil registrou um caso de gripe aviária em uma granja comercial. O governo acredita na reversão rápida do embargo imposto aos produtos brasileiros por compradores do mundo todo. Mas os impactos para o agronegócio ainda são difíceis de estimar. A reportagem é do Saulo Tiossi. A China, principal destino das exportações, foi o primeiro país a suspender as compras por até 60 dias. Só no ano passado, o gigante asiático importou 500 mil de toneladas de carne de frango brasileira. A interrupção representa um custo ao setor de 100 milhões de dólares por mês e um freio no recente avanço do comércio entre os dois países. Na última terça-feira, a Associação Brasileira de Proteína Animal comemorava a abertura do mercado chinês para 3 novos produtos oriundos de aves. Nesta sexta-feira, a associação informou que confia na rapidez do governo para destravar os embargos. A União Europeia, 7º maior comprador da carne de frango brasileira em 2024, também suspendeu as importações. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que alguns países não decretarão suspensão geral da importação devido a novos protocolos sanitários. Com esses países que nós conseguimos avançar na revisão, a restrição comercial se dará, primeiro, no estado do Rio Grande do Sul, na sequência, somente o raio de 10 quilômetros. A granja afetada fica no município de Montenegro, a cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre. Autoridades sanitárias gaúchas informaram que também foi encontrado um foco da gripe aviária em aves do zoológico de Porto Alegre. O Ministério da Agricultura e Pecuária decretou emergência sanitária. As aves foram abatidas e foi feito bloqueio sanitário na região. Os ovos produzidos pela granja também estão sendo rastreados. A gripe aviária já está disseminada em outros continentes. No Brasil, anteriormente, já foram registrados casos em animais livres. Esta é a primeira vez que o vírus atinge uma granja comercial, impactando o maior exportador de carne de frango do mundo. Daqui do país sai 1/3 de toda a proteína da ave que o planeta consome. Esse bloqueio das exportações brasileiras por conta da gripe aviária deverá fazer o preço ficar mundialmente mais caro. O abate de 120 milhões de aves nos Estados Unidos teve impacto político na popularidade do ex-presidente Joe Biden e de Donald Trump, com alta do preço dos ovos e escassez do produto nos mercados. No Brasil, a Frente Parlamentar do Agronegócio evitou críticas. Disse que o governo federal agiu rápido no caso e que o desafio agora é reduzir os efeitos no mercado internacional. Antônio, a reação do Brasil foi mesmo positiva do governo brasileiro? Foi sim, Caio. Bom, primeiro deixa eu dar uma boa noite para a Joana, que eu não tinha visto ela ainda. Jussara. Sim, a reação foi positiva, não só do governo brasileiro, mas também da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Ministério da Agricultura. Nós somos muito bem equipados para momentos como esse, porque veja, Caio, o Brasil, aliás, o mundo, desde 2006, convive com gripe aviária. E nós vimos ela se disseminar no planeta e o que aconteceu no país pela primeira vez vinha acontecendo em outros países com frequência, inclusive nos Estados Unidos. Nós já tivemos esse fenômeno antes agora no primeiro trimestre. Foi um desastre bem maior do que o caso brasileiro. Agora, a gente lamenta, Caio, que tenha acontecido no Rio Grande do Sul mais um problema. Porque, veja, o Rio Grande do Sul, eu até estava brincando com a Thaís mais cedo, se surgir um vulcão no Brasil, cair um meteoro, provavelmente vai ser no Rio Grande do Sul. Porque, veja, a gente vem de um ciclo de estiagens e enchente muito grande. Nós tivemos perdas enormes de safra em 2020, 22, 23 e 25 por estiagem. Ano passado, nós tivemos aquela enorme enchente. E que, diga-se de passagem, o governo não tem tratado da maneira adequada esse problema, o endereçamento do problema das estiagens e da enchente para o produtor rural gaúcho. Não tem. Agora, nesse caso da gripe aviária, o governo agiu da maneira correta. A primeira coisa é levantar a mão, dizer que tem um problema. Nós somos um país muito sério, muito respeitado internacionalmente. Nós somos o maior exportador de carne de frango do mundo. Só para nós termos uma ideia, o segundo e o terceiro maiores exportadores, que são os Estados Unidos e a União Europeia, eles somados não atingem
o tamanho da exportação brasileira. Por isso que nós também acreditamos, além dos cuidados que nós temos, tanto no meio empresarial quanto a parte sanitária do Brasil, nós acreditamos que rapidamente será reaberto esses mercados, porque não tem como viver sem a carne de frango brasileira. Lembrando que a gente exporta 30 anos. Ô, Antônio, pelo que eu entendo, você está otimista, né, em relação aos próximos passos. Você não apostaria que a gente já tem, já vou com as meninas, a gente já tem China, União Europeia e Argentina, né, Thaís? Essa reação que você, o próprio setor, as lideranças que nós passamos os dias conversando hoje, da Associação Proteína Animal, enfim, essa reação vai conseguir evitar que mais países imponham a suspensão da carne? Você acha que para por aí? Acho que sim, Caio, porque é uma somatória de fatores. Vamos para os primeiros deles. O Brasil é um país muito organizado do ponto de vista sanitário, muito mesmo. Nós pela liderança que nós temos na exportação de alimentos, nós atendemos diversos países, diversas legislações e nós trabalhamos sempre com a régua muito, muito alta, seja na parte das empresas, seja na parte de governo. Se tem uma coisa que o setor privado e setor público fazem muito bem no Brasil, é isto. Além do mais, nós temos um trabalho da diplomacia brasileira que funciona muito bem. Então, nós acreditamos muito que a estrutura do Ministério da Agricultura, voltado para, e com todo o foco que o próprio ministro está colocando nesse processo, rapidamente nós vamos conseguir dar respostas eficientes que vão nos reabrir mercados. E o segundo aspecto, Caio, é que se não reabrir as exportações para o Brasil, principalmente da China, nós vamos ter um problema bem sério de abastecimento global. Porque os Estados Unidos têm um problema dessa natureza bem maior do que o brasileiro. Não tem como abrir mão do produto brasileiro. E para finalizar este ponto, nem todos os países vão bloquear 100% do país. Nós temos vários países que vão tratar regionalmente. Por exemplo, o maior importador do Rio Grande do Sul não é a China, mas os Emirados Árabes, que tem um acordo regional, ou seja, se dá um foco em algum lugar, trava aquele foco, tem ali uma área de alguns quilômetros e o resto do mercado segue operando com normalidade. Então, nós entendemos que essa somatória dos esforços do governo e os esforços do setor privado vão permitir que seja reaberto esse mercado o mais rápido possível. Thaís, onde está o maior risco no curto prazo em termos de economia brasileira? Porque, de alguma maneira, pode mexer com o mercado de trabalho. Hoje eu estava vendo dados, são quase 500 mil empregos. Diretos, né? Diretos de toda a cadeia, né? Onde que está o risco? É no emprego, é na inflação, né? Que pode gerar? Onde que está, nesse curtíssimo aqui, na largada, nos próximos dias? Caio, eu acho que o risco está contido, né? Vamos tratar as coisas do tamanho que elas são. É óbvio que a notícia tem uma dimensão gigantesca, mas por tudo que eu ouvi hoje, inclusive do Antônio, mas também de produtores, consultores e representantes de várias associações, é que a gente colocar em perspectiva o tamanho da granja comercial que foi afetada, né? O abate de 17 mil frangos num país que produz 25 milhões num dia. Então, é uma área bastante contida e é óbvio que esse embargo à carne de frango gera uma perda para a cadeia toda, né? Então, em perspectiva, são quase 2 meses, acho que ninguém está contando com 2 meses, né? Está todo mundo achando que isso vai ser resolvido num prazo anterior. Então, não é apenas a cadeia específica, por exemplo, da criação, da produção e da indústria da carne de frango, mas tem todo um setor de serviços que vai embalagem, logística, o embarcador, né, nos portos, né, tudo isso acaba sendo afetado. Então, terá sim algum efeito, mas a minha percepção hoje é que é uma cadeia bastante organizada, protegida por fundo privado, por seguros e mesmo quando se trata de um produtor pequeno,
há um cuidado de protegê-lo das perdas. Haverá perdas, sim. Com relação, mas elas podem ser contidas e elas podem ser acolhidas pelo próprio setor. Acho que o Antônio pode nos ajudar também com a dimensão dessa acolhida. Com relação à inflação, aqui tem um ponto importante, porque, veja, 65% da produção brasileira fica aqui. O brasileiro come muito mais carne de frango do que qualquer outra carne, do que carne bovina, do que carne suína, até por causa do preço, né? Então, 65% da produção fica no Brasil. Então, muita gente se pergunta assim, então se não vai vender para fora, vai aumentar a oferta aqui, vai cair o preço? Não necessariamente. Eu conversei agora há pouco com o Fernando Iglesias, até conversou com a gente no Prime, e ele é consultor da Safras e Mercados, que é uma consultoria grande do setor agrícola, e na visão dele, o que os produtores devem fazer é estocar nas câmaras frias e esperar, porque se tudo se resolver em um mês, rapidamente isso consegue voltar para o mercado. E por último, tem um ponto aí importante, que é o mundo precisa da carne de frango no Brasil. Não tem como abrir mão da carne de frango no Brasil. Então, o mundo não consegue absorver esse choque de oferta depois de tudo que já aconteceu na cadeia internacional. Sim. Ô, Jussara, qual o plano de Brasília? Eu senti hoje também, olhando e acompanhando e falando aqui de São Paulo, que acho que a liderança, pelo menos, não chega a ser uma crise, mas é do Ministério da Agricultura. Mas me corrija se eu estiver errado, se é Palácio do Planalto, se é Itamaraty. Eu queria te perguntar isso, né? Quem ele vai liderar e qual o plano? Caio, claro que essa liderança tem sido, sim, a sua percepção. A gente está com um problema no áudio, ô Filipe, da Jussara? Não? Continua, Jussara, porque aqui a gente não vê. Pronto. Agora sim, vamos lá. Voltei, né? Então tá bom. A sua percepção está correta. É o Ministério da Agricultura que está liderando essa situação. E isso a gente percebe que desde cedo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se colocou à disposição para já tratar sobre esse tema com a imprensa. Além disso, qual que é o argumento deles? É o seguinte, olha, tem um foco, está isolado e quanto mais a gente for transparente, mostrar quais os passos estamos tomando, melhor vai ser contornar, evitar que se torne de fato uma crise maior do que ele é. Então, ou seja, ao fato do governo tratar com rapidez, que foi até elogiado pela Frente Parlamentar do Agro, isso faz com que o governo também passe uma credibilidade. E ressaltando que o Brasil tem credibilidade nessa área, nessas questões sanitárias. Eu conversei no comecinho da noite com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, até para fazer um balanço do dia. O que ele diz é o seguinte, que o caso, depois da notificação do Brasil, a ideia é ir tratando caso a caso. E aí entra, claro, a diplomacia do Ministério da Agricultura, que tem uma Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, para ir lidando com cada país, esclarecendo as dúvidas de cada país. Por exemplo, eles imaginam que alguns países que são mais restritos, por exemplo, como a China, que tem um protocolo que impede a exportação de toda a carne no Brasil, a ideia é que é o seguinte, que em 28 dias, no fim do ciclo do vírus, possa mostrar ali os protocolos, os comprovantes de que realmente a situação está regularizada e aí retomar as exportações. Não apenas para a China, mas aí cada caso é um caso, cada país faz as suas exigências. E é neste sentido que o governo brasileiro vai trabalhar para atender pontualmente as dúvidas e as requisições ali, os requerimentos feitos por cada país para voltar a comprar o frango brasileiro. Lembrando que isso aqui já foi colocado, mas é importante sempre ressaltar que muitos países conseguem fazer ali esse bloqueio regional. Muitos em todo o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ou, por exemplo, no raio ali da cidade onde foi localizado esse caso. Então, é neste sentido que o governo brasileiro vai atuar para tentar, seguir, desbloquear as exportações. Antônio, de imediato, o ideal é remanejar as exportações, o que iria para a China, para a União Europeia, para a Argentina, desviar para outros países. E uma dúvida até, esses outros países eventuais desse remanejamento aceitariam, assim, a carne brasileira? Sim, Caio, porque essa é uma estratégia. É claro que não tem como substituir um grande país como a China, um grande importador como eles, colocando em outros países, mas pelo menos diminui um pouco essa pressão
dessa oferta que sobra no país. A Jussara foi muito feliz quando ela traz essa questão do governo brasileiro. Eu não tenho dúvida que o trabalho está sendo bem feito e o Brasil tem um histórico de reputação muito grande. Veja, Caio, por que muitos países assinaram conosco tratados de regionalizar os problemas? Porque, veja, desde 2006 o mundo convive com gripe aviária. Nós temos aves migratórias passando por cima do Brasil o tempo todo, passando por cima das regiões que nós produzimos o tempo todo. E por que só agora foi ter um foco? Porque nós somos absolutamente cuidadosos para que isso não aconteça. Nós temos, tanto do lado da vigilância quanto do lado dos empresários, dos produtores, um cuidado muito grande. Agora, é o tempo todo passando aves aqui sobre nós. Por exemplo, surgiu um outro foco, não comercial, mas no zoológico de Sapucaia do Sul, que é relativamente perto da região de Montenegro, onde teve lá várias aves apareceram mortas. Ou seja, tem muito contato. E mesmo assim, nós temos uma blindagem. E os países que compram da gente sabem disso, reconhecem isso. Então, eu não tenho dúvida que uma parte dessa produção, sim, pode ser remanejada para outros países, não todo. Agora, uma boa parte desses países que hoje estão com o embargo e o alto embargo brasileiro, logo vão reabrir os mercados para o produto brasileiro pela confiança que se tem. É interessante que esse episódio hoje aconteceu no dia seguinte a uma outra notícia importante ocorrida ontem para este segmento, né, que é o fato da Marfrig, e da BRF, né, que são dois gigantes aí do setor, terem anunciado a fusão dos negócios, né, com a Marfrig comprando a totalidade das ações de emissões da BRF. Esse novo empreendimento, ele nasceu com receita de 152 bilhões de reais ao ano e a empresa vai ter presença em 117 países e atuação no segmento de carne bovina, suína e aí, de aves também, com produção de 8 milhões de toneladas por ano. Esse mercado reagiu bem à fusão, o mercado, né? E a Marfrig subiu mais de 20%, mas mesmo com esse impulso, o Ibovespa fechou em queda. Os investidores mostraram ali um receio, né, com o impacto da gripe aviária nos negócios brasileiros. E aí vamos com a Thaís Herédia para como que o Ibovespa, a Marfrig subiu, mas o Ibovespa caiu e teve uma relação direta com o episódio de hoje, Thaís? Olha, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira é um assunto que não depende de dia útil para se desenrolar. E aí o mercado toma uma posição de precaução. Você pega as ações de outras empresas do setor, umas caíram um pouquinho, outras subiram muito pouco. Foi um movimento de cautela. E também, depois de uma semana em que a Bolsa bateu recordes de pontuação e com fluxos financeiros muito fortes, a volta do investidor estrangeiro. Então, quando vem uma notícia dessa, em que as coisas podem continuar acontecendo, né? Porque quando tem notícia que chega no fim de semana não vai acontecer nada, o mercado até se posiciona, mas não é o caso. Mas foi uma posição de cautela, foi um fechamento de semana da turma falando, olha, vamos fazer o seguinte, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Porque, de novo, Caio, aquilo tudo que a gente está tratando aqui, tem uma coisa que é muito interessante, que eu ouvi hoje o dia todo, né? A burocracia pública do agronegócio no Brasil é extremamente respeitada, né? Nós recebemos no Prime Time agora cedo o secretário internacional do Ministério da Agricultura, que está na China e falou conosco, e fica muito claro a competência dessa turma, né? E isso foi uma coisa que eu ouvi bastante. Eu conversei também com quem estava voltando da China, o Ricardo Santin, que é presidente mundial do Conselho Mundial de Avicultura, um expert, Sim. Profissional respeitadíssimo no mundo inteiro. Estava em Dubai, né? Exatamente, estava na China. Com ele pelo Zap. Exatamente. Depois voando de Dubai para cá. E ele também ressalta isso, né, da importância dessa relação, que ela é apartidária, ela é apolítica, porque é uma coisa que funciona muito bem. E o mercado sabe disso. São empresas muito consolidadas, né? E esse é o tipo de risco
que é, como a gente fala em economia, que é um risco de cauda, que fica lá na ponta dos riscos que podem acontecer, mas que, de alguma forma, como eu disse aqui, há uma percepção de uma organização muito grande, tanto do setor privado, com ele mesmo, ainda mais em se tratando dessa produção, né, das regiões em que a produção acontece, que são regiões mais ricas e mais organizadas. E há essa percepção, mas de qualquer forma foi uma posição de cautela. Agora, Jussara, esse quadro que a Thaís coloca da burocracia, de fato, a burocracia ligada à agricultura no Brasil, ela é excelente, né? Ela é de ponta e ajuda a entender também o grau que nós estamos nesse setor. Para além, claro, da... Isso, não é acaso, não é por acaso. Sim, a gente não sim. chegou a esse tamanho por acaso, tenho repetido isso. Exatamente. Tem dado uma leitura política, eu até coloquei na abertura do jornal, Jussara, o Fávaro ele estava praticamente rompido com o setor e principalmente com a Frente Parlamentar da Agropecuária por uma entrevista que ele deu aqui no WW numa sexta-feira para nós. De alguma maneira, eu não sei se deu tempo de Brasília e do próprio Fávaro, você conversou com ele hoje ao longo do dia, com o governo, mas de olhar aí uma possibilidade, não diria de uma recomposição, porque ali me parece que é azeite e vinagre, né? Assim que fala. Mas uma trégua, pelo menos, do setor do agronegócio com o governo Lula, tendo a gestão dessa crise como um objetivo comum que possa reaproximá-los ou pelo menos gerar um cessar-fogo, vamos dizer assim? Olha, Caio, eu acho que é a primeira vez neste governo em que há uma sinalização positiva, um elogio do setor para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e pela condução do governo nessa área. É importante a gente lembrar, né, sempre, que o agronegócio sempre é um setor muito ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante todo este governo, desde o início, o presidente Lula tentou fazer vários gestos para tentar aproximar, trazer esses produtores para mais perto e não conseguiu. Então, neste momento, claro, é um dia de turbulência, eu estou evitando a palavra crise, mas é um dia de turbulência, mas ao final do dia, a sensação que se tem é que o governo ficou de pé e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, conseguiu inclusive ser elogiado. Então, é um ponto positivo, claro, a ser comemorado, mas ainda é muito prematuro para dizer o desdobramento disso. Se isso vai fazê-lo recompor, ser recebido nos almoços da Frente Parlamentar do Agro, ali muito com festa. Acho difícil ainda, até pelo histórico político, muito mais pelo histórico político do que exatamente pela atuação técnica. Acho que é importante fazer essa divisão. Então, acho prematuro ainda dizer se abre, faz uma trégua, mas, de fato, é um elogio importante. A politização seria um risco tão absurdo nessa gestão, né, que o Brasil precisa parecer unido, precisa haver uma unidade no tratamento desse negócio, é um negócio muito sério, né? E aí, assim, eu acho que o Lula sabe disso, eu acho que são profissionais, são políticos profissionais, eles sabem disso, desse tamanho, e aí, portanto, qualquer tentação de politizar esse assunto, dos dois lados, hein? Tanto da política agrícola, quanto do setor privado, ou mesmo do ministério, da cúpula do governo, seria um tiro no pé absurdo. Pode acontecer de mais grave, talvez ali escalando, mas eu senti que há um otimismo geral ali, pelo menos do Antônio. Nós perdemos o contato com o Antônio da Luz, mas de virar o que virou nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, ele colocou 2 bi de dólares. Né? O Biden colocou 800 milhões de dólares para combater a gripe aviária e agora, salvo engano, neste ano, Trump também anunciou 1 bilhão de dólares. Ou seja, e a gente vive um aperto fiscal para tirar dinheiro. Se a questão evoluir, aí pode dar problema nesse debate.